Então, pessoal, hoje a palestra seria sobre farmacogenética. Então, quando a gente fala fármaco, né, a gente pensa em medicação. Medicação, né, que atua no seu corpo, que tem aquele efeito farmacológico. E aí eu pergunto para vocês, por que que alguns indivíduos têm respostas diferentes aos fármacos que outros? Ou seja, as medicações. Às vezes, aquela pessoa toma aquele comprimidinho para depressão e não tem uma eficácia, um efeito farmacológico esperado, como a outra pessoa que está tomando a mesma dose, no mesmo horário, tem o mesmo tipo de depressão e não está tendo aquela resposta terapêutica. Eu pergunto para vocês, vocês acham que um esquema de dosagem, né, pode ser extrapolado, diferente entre raças, entre etnias, ou seja, será que o povo lá da Ásia tem uma resposta diferente do povo do Brasil? Vocês acham que a genética, pode passar, Cisnara, interfere numa biodisponibilidade de medicamentos? Deixa eu traduzir para vocês. Biodisponibilidade é aquela quantidade de medicamento que chega lá na sua corrente sanguínea. Ou seja, eu tomei aquele comprimidinho às 8 da manhã e aquele meu vizinho tomou o mesmo comprimido às 8 da manhã. Será que os dois vão ter a mesma quantidade de medicamento no sangue às 10 da manhã? Será que as duas pessoas vão ter uma resposta farmacológica igual? Então, a minha pergunta que eu levanto para vocês, que vocês vão conseguir responder até o final da palestra é: realmente, será que a resposta entre indivíduos são iguais ou são diferentes? Pode passar. Para um medicamento fazer um efeito, né? Ou seja, eu tomo um analgésico para dor de cabeça. Será que aquele analgésico vai resolver meu problema da dor de cabeça? Qual que é a resposta àquele medicamento? Cada indivíduo tem uma resposta diferenciada e quanto à genética pode alterar isso, quanto a reações adversas pode ser inesperada, né? Por exemplo, você está me contando, uma pessoa teve dor de cabeça pela vacina, a outra não teve. Será que a genética está influenciando? Será que tomar vários medicamentos também podem ter uma variação ao mesmo tempo na resposta farmacológica? Então, o que eu estou definindo para vocês? Para um medicamento fazer o efeito terapêutico, ele vai ter várias variáveis. A genética vai influenciar, sim, e daqui a pouco eu conto como. Reações adversas pode ser inesperada em diferentes populações. Interações medicamentosas interferem, ou seja, eu tomar 2, 3 medicamentos ao mesmo tempo pode interferir na resposta do outro medicamento. Segurança, cada medicamento tem uma janela terapêutica, ou seja, cada medicamento tem que tomar naquele horário, aquela quantidade de medicamento, e eu não posso extrapolar, porque pode me gerar um efeito tóxico. Então, a toxicidade do fármaco também influencia na resposta farmacológica. Pode passar. Fatores ambientais, né? O estado de saúde. Por exemplo, eu estar mais estressado, ou eu estar com o meu corpo mais inflamado, pode alterar várias respostas farmacológicas. Peso, idade, sexo, função renal, a eliminação dos medicamentos, né, pode estar alterada se o indivíduo tem um problema renal. Por exemplo, muitas pessoas agora estão tomando, por causa da pandemia, a vitamina D. A vitamina D em grande quantidade altera a função renal.
calcifica os rins. E aí, daqui a pouco, você está tomando para melhorar a sua imunidade, só que você tomou para mais, e aquela calcificação no rim alterou a função renal e você, daqui a pouco, está fazendo diálise. Então, função hepática também pode alterar, né? Por exemplo, o ato de beber pode ter alteração nas enzimas do fígado. Alguns alimentos também interferem na resposta a medicamentos. O ato de fumar também tem substâncias como nicotina, entre outros, que altera a resposta das medicações. E hoje eu venho trazer para vocês várias variáveis genéticas que alteram, sim, a resposta farmacológica. Então, hoje, o que os médicos fazem, né? Hoje, farmacêutico também, alguns medicamentos podem prescrever, que são os isentos de prescrição médica, que a gente chama os MIPs. A prescrição hoje é baseada no diagnóstico, né? Com sinais, sintomas, alguns exames clínicos. É baseada também nos efeitos adversos e algumas informações do paciente, como, por exemplo, eu sou alérgica a ácido acetilsalicílico, eu não posso tomar um Cataflam, um Voltaren, né? Mas hoje ainda tem respostas que estão abertas. Por exemplo, eu trouxe no final da aula um depoimento de um correspondente de um canal de TV aqui, que vocês, depois eu vou mostrar a foto, 40 anos ele tinha depressão, e tomava antidepressivo, os melhores antidepressivos, e não tinha uma boa resposta. Mas o que acontecia? Será que aquele antidepressivo não fazia efeito no seu organismo? Realmente, ele foi submetido a testes genéticos, que são testes super fáceis de fazer, gente. Só com suave, né? No caso, só coletando ali a raspagem na mucosa, você consegue ver alterações genéticas que influenciam na resposta do seu medicamento. Quando ele viu que ele tinha alterações em enzimas que metabolizavam aquele medicamento antidepressivo, quer dizer que ele eliminava muito rápido aquele antidepressivo e não adiantava aumentar a dose, porque não ia ter efeito. Então, o que acontece? Com estudo genético, você direciona o melhor tratamento. Você obtém uma melhor eficácia, sabendo se você tem alteração genética para aquela proteína, para aquela enzima, ou para aquele receptor em que o fármaco atua, você consegue prevenir efeitos adversos, porque, por exemplo, a isoniazida, que é um medicamento usado para tuberculose, em 90% dos africanos, causa muito efeito adverso. Então, naquela população, não se pode usar isoniazida. Nesse caso desse repórter que eu estava falando, dos antidepressivos, ele viu que, claro, 40 anos que ele toma as mesmas classes terapêuticas e não tem resposta, tem algo que está influenciando. Fizeram os exames genéticos e viram que realmente ele eliminava a droga, no caso, os medicamentos, de uma forma bem rápida. Então, eles puderam escolher o melhor antidepressivo e hoje ele faz muito efeito farmacológico. Alessandra, eu estava pensando quantas pessoas entram aí nessa questão de tomar um fármaco, por exemplo, em relação à depressão, e há muito tempo tomam e sempre continuam com depressão, né? 35% a 40% tem efeito, eu vou mostrar mais adiante, com alteração genética na metabolização desses medicamentos. Então, eles eliminam mais rápido e não conseguem ter a resposta terapêutica. É complicado. Gente, eu vou só pedir para que quem esteja com o microfone ligado, por favor, desliga para nós, tá? Obrigada. Posso passar, Ale? Pode. Então, o que é a farmacogenética? Daí podem perguntar para você, eu vou pesquisar doenças? Não, você não vai pesquisar doenças. Você vai fazer um exame
para ter bem estudado as bases genéticas de variações individual para cada tratamento. Então, por exemplo, eu peguei o Instituto Genética, não sei o quê, não posso falar nome comercial. Aqui em Santa Catarina tem um instituto muito bom que faz, envia o kit para sua casa, você mesmo faz a coleta e consegue buscar várias respostas. Então, você escolhe um gene a ser pesquisado. Por quê? Porque não está tendo a resposta, por exemplo, para aquele antihipertensivo. Ou o seu médico pode prescrever. Então, mais adiante eu conto realmente como é que é feito. Então, assim, a farmacogenética, ela te mostra o estudo direcionado para aquele gene. Eu quero ver o estudo daquele gene que é o transportador de serotonina, certo? Que codifica aquela enzima, enfim. Diferente da farmacogenômica. Pode passar. Então, assim, a farmacogenética, né? Então, ela vai ver a possibilidade a nível de DNA, a gente sabe que a gente tem o código genético, né? Então, vai identificar variantes, ou seja, polimorfismos de genes especializados para aquela enzima que metaboliza a droga ou para aquele receptor em que a droga se liga. Gente, quando eu falo droga, são medicamentos, tá? É tudo que causa o efeito terapêutico no organismo. Pode passar. Então, assim, eu coloquei uma pergunta bem clara aqui, ó, para vocês saírem. Qual que é a diferença em você pesquisar farmacogenética e pesquisar farmacogenômica? A farmacogenética, como eu falei, né, ela foca no efeito do gene isolado. Então, por exemplo, tu tá fazendo o tratamento antihipertensivo, trocou de classe e não está tendo resposta. Ou está fazendo tratamento psiquiátrico e não está tendo resposta. Será que não seria interessante você pesquisar aqueles genes que participam da metabolização daqueles medicamentos? E qual que é a farmacogenômica? Vai estudar o efeito de vários genes, ou seja, vai estudar o genoma humano. E aí, estudando o genoma humano, você consegue, ver a susceptibilidade a doenças. Então, quando tu quer pesquisar, quero ver se tem a probabilidade de eu ter um câncer de mama, você vai estudar o genoma humano. A farmacogenética é pontual, você verifica para aquele efeito farmacológico. Como hoje tem tratamentos crônicos, por exemplo, eu tenho fibromialgia, então eu vou ter que usar há 30 anos aquela medicação, mas não está atuando. Então, quem sabe o médico prescreve para você fazer um estudo genético de antes até mesmo de começar. Ou você está tendo muito efeito adverso com aquela medicação. Quem sabe você verifica para aquelas classes lá você não usar mais, né? Através de estudo genético. Pode passar. Então, só para a gente entender, hoje quando você toma um medicamento, ou seja, um fármaco que tem aquele princípio ativo, aquele fármaco, o que ele faz? Quando ele entra na corrente sanguínea, ele é distribuído, né? Então, pelo sistema porta, eu não sei qual o semestre que vocês estão, mas eu vou traduzir aqui, ó. Tomou um comprimido, um Tilenol. Então, logo aquele fármaco caiu o estômago e o intestino, o que ocorreu? Uma absorção e passou para a corrente sanguínea. Foi levado até o fígado. No fígado, sofreu metabolismo hepático, que a gente chama metabolismo de primeira passagem. Muitos medicamentos, eles têm que o quê, gente? Ser biotransformados. Para quê? Ou para serem excretados, ou para serem transformados em medicamentos que a gente chama profármacos, medicamentos mais atuantes. Por exemplo, enalapril se transforma em enaprilato, a codeína se transforma em morfina.
Então, aquele medicamento que chegou no fígado, ele sofreu metabolização. Então, a farmacogenética, ela pesquisa alvos que podem estar modificados, porque aqueles medicamentos ou estão causando muito efeito colateral, ou eles estão causando pouco efeito terapêutico, né? Então, eles pesquisam enzimas do fígado, que são proteínas, pesquisam, que vão influenciar tanto na absorção, distribuição, excreção, ou também naquele receptor. Quando aquele medicamento passou do fígado e foi liberado na corrente sanguínea, ele teve que atingir algum alvo. Esse alvo, a gente chama de, um dos alvos são os receptores. Então, por exemplo, você tomou um propanolol. Aquele propanolol, ele tem que chegar ao coração para diminuir os batimentos cardíacos. Vamos imaginar que aquele receptor cardíaco está alterado. Por quê? Porque você tem polimorfismo que altera o gene ali, que codifica aquela proteína receptora. O que pode acontecer? Pouca resposta farmacológica ali mesmo no coração, ou seja, ou vai diminuir a arritmia cardíaca, ou vai atuar ao contrário. Então, tudo vai depender do polimorfismo. Não sei se estão me entendendo, se eu estou falando muito termo farmacológico. Não, estão. Aqui, eu trabalho com 7º semestre, eles já estão quase se formando. Então, tranquilo, que ótimo, achei que era terceiro. Depois tem outros, mas a minha turma é do 7º semestre. Ai, que bom. Até se vocês têm alguma colaboração, alguma coisa, ou querem perguntar, acho que dá para eles, né, Alessandra? Dá para interagir, eu só não consigo enxergar. Não, mas agora é você que está passando aqui, tá? Tá, peraí. Deixa eu só, me pediram para mim. Não, é que eu achei que tinha um microfone ligado. Tá aqui, ó. Como é que... deu. Deu. Tá, vamos lá. Então, pode passar. Então, para a gente entender um pouquinho, a farmacogenética, essa alteração, esse polimorfismo, ele pode estar interferindo na absorção do medicamento, na distribuição, na metabolização e na eliminação. Então, tem indivíduos que metabolizam um medicamento de uma forma mais rápida, daí fazendo com que você tenha menos efeito, duração do efeito farmacológico no seu corpo. Tem indivíduos que metabolizam de uma forma lenta, ou seja, acumulando medicamento no seu organismo. Como eu falei, aqueles africanos, quando usam o tratamento da isoniazida para tuberculose, não conseguem eliminar aquele medicamento, tendo hepatites gravíssimas, púrpura. Então, tudo isso te dá o conhecimento da farmacogenética. Pode passar. Então, altera a farmacocinética e altera a farmacodinâmica, ou seja, aonde que aquela droga se ligou, aonde aquele medicamento se ligou. Se você tem alteração polimórfica no receptor do coração e aquele medicamento era para atuar naquele receptor, pode ser que você não tenha uma resposta eficaz, né? Pode passar. Então, assim, só para a gente trazer dados, aonde que está a importância da farmacogenética? Em prevenir efeitos farmacológicos, assim, adversos, efeitos tóxicos, e você definir o melhor tratamento para ter uma boa eficácia. Só nos Estados Unidos, 2 milhões de hospitalizações, mais de 100 mil mortes por ano, são por reações adversas a medicamentos. 4% dos medicamentos são retirados do mercado. 1/3 desses medicamentos aqui, só que tem, no caso, o benefício. Então, tem muita medicação dado errado, e aí que eu falo a importância do farmacêutico, tanto nos testes genéticos, tanto no caso de orientar a população a ver reações adversas,
poxa, chegou um senhor ali naquela farmácia, sente muita dor nas pernas e ele está tomando aqueles medicamentos tipo simvastatina, que é para colesterol. O farmacêutico tem que, na hora, ter o pensamento rápido e identificar qual é o tipo de lesão que está ocorrendo, se aquele medicamento está tendo benefício, se está tendo reação adversa. Ou mesmo solicitar, no caso, um exame farmacogenético. Mas e a Alessandra, a gente confia muito no farmacêutico, né? Porque, por exemplo, tem casos que, às vezes, tu te beneficia da conversa que tu tem com o farmacêutico em relação a certa medicação que tu vai tomar e que nem tu sabe para que é, porque o médico não explicou direito. Acho que é bem importante isso, né? Eu acho fundamental o papel do farmacêutico agora, porque o farmacêutico hoje ele está se tornando um farmacêutico clínico. Então, independente de você atuar no consultório farmacêutico ou no balcão da farmácia, você tem que exercer a clínica. Muitos médicos estão... Aquela teoria, o médico não aceita opinião, hoje já está mentalizando diferente. Você é um cidadão da saúde, você tem que... Quando tu libera aquela medicação que a pessoa comprou, o paciente comprou naquela farmácia, tu é responsável por liberar aquilo, porque pode ter algo errado na receita. Se você viu muita reação adversa, o paciente ele se sente mais com mais tranquilidade e acesso ao farmacêutico, até porque farmácia praticamente tem uma em cada esquina, então é mais acesso para ele, então ele consegue te contar mais, e eu acho que é fundamental você ligar para o médico ou mandar algo escrito para encaminhar ao médico ou relatar os problemas. Então, aí que hoje eu acho que é fundamental a figura do farmacêutico, mais que ele conhece mais que muitas pessoas e vai ser complementar, né, nessa parte das medicações. Então, olha só, alguns dados revelam 25% a 80% na taxa de eficácia, 20% na falha de várias terapias efetivas, 30% a 40% das pessoas que tomam antidepressivo não respondem ao tratamento inicial, certo? Então, tem muita falha mesmo. E eu acredito que a farmacogenética, hoje, a gente vê testes de R$1.000 a R$3.000, você pode pagar particular. Se não teve condição, o seu plano, se o médico prescrever aquele exame, o seu plano cobre. A maioria dos planos cobre. Então, você pode fazer particular sem o... Claro que a interpretação é dada pelo médico, né? Mas não necessariamente precisa ter autorização do médico para você realizar. Você já pode levar o resultado pronto nele. Aí em Porto Alegre tem várias empresas que realizam, Alessandra? Tem bastante em São Paulo, Santa Catarina, geralmente são feitos no Brasil, mas os kits são do Canadá, do exterior, por isso que não é tão barato, mas aqui tem também. Então, assim, como é que surgiu a farmacogenética, né? Surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, quando usava-se uma droga nos soldados chamada primaquina, que é uma droga antimalárica. E vários soldados documentaram que tinham anemia. E aí começou-se a pensar, poxa, por que uns recebem, é que nem a vacina, uns têm um certo tipo de reação, outros não. Por quê? Porque a influência da genética. Quem sabe metabolizar o medicamento. Em 1956, também teve outros relatos de alterações genéticas provocadas por um relaxante muscular, a succinilcolina, que é usado muito na cirurgia. Então, pacientes que usaram tiveram apneia prolongada, ou seja, dormiram por muito tempo, porque não conseguiam eliminar aquela medicação do corpo. Pode passar. Outros relatos também, como eu já falei, da isoniazida, né, que também por ter alteração no gene, né, de polimorfismos da enzima,
N-acetiltransferase. Essa enzima no organismo é responsável por metabolizar essa droga. Se ela não é metabolizada, ela não é excretada. Então, ela fica muito tempo armazenada e causa toxicidade, como hepatite, púrpura, náusea, vômito, né? Então, tem populações que têm reações adversas aumentadas devido a tomar a mesma dose que outras. Então, a gente tem indivíduos que são acetiladores lentos, acetiladores rápidos, né? Então, acetiladores lentos quer dizer o quê? Eles acetilam as enzimas, no caso, ó, tem incidência de maior hepatotoxicidade, porque eles são lentos, né? Quando são acetiladores rápidos dessa enzima que metaboliza a acetiltransferase, no caso, vai ter falência terapêutica. Então, assim, ó, quando tu não consegue eliminar a droga, tu tem toxicidade. Quando tu elimina muito rápido, biotransforma ela, tu pode perder o efeito terapêutico. E essas variações genéticas, pode passar. Então, como eu falei, ó, por exemplo, a isoniazida, em 10 a 20% dos japoneses, tem alterações genéticas nos japoneses, 50 a 60% nos caucasianos e 90% no norte da África. Pode passar. Então, no Brasil, para quem quer se inteirar bastante com essa farmacogenética, tem a Refargen, que é a Rede Nacional Farmacogenética. Ela iniciou em 2002, no caso vai para 20 anos. Ali tu encontra vários artigos científicos, vários vídeos. E como no Brasil tem vários pesquisadores, tem pesquisador na Amazônia, como tem pesquisador em Santiago, no caso, o que acontece? Alterações, estudos genéticos, você fornece dados para essa Refargen, e daí tu tem estudos do Brasil inteiro. Essa Refargen, ela começou, não sei se vocês lembram, agora faz tempo, com estudos no Fantástico, uma época, que perguntavam, você tem mais ancestralidade indígena, negra? Por exemplo, hoje, se você olhar para um brasileiro, tu não sabe se ele tem origem africana, se ele... Por quê? Porque tem muita miscigenação no Brasil. Então, só fazendo a consulta do código genético mesmo é que tu consegue definir essa etnia. E muitas etnias têm respostas variáveis às medicações. E são estudos de ancestralidade que a Refargen faz. Pode passar. Então, como eu já defini, isso aqui a gente pode passar rápido. O que vai me dar estudar farmacogenética? Possibilitar uma maior individualização terapêutica, ou seja, para aquela pessoa tem que usar uma dose menor, porque ela acumula medicamento no organismo. Para aquela ali que tem alteração no receptor, essa droga não vai atuar, não vou perder tempo, ainda mais para tratamento crônico, que vai levar a vida inteira. Eu não posso usar aquele tipo de medicação. Então, vai ser influenciada a genética para pesquisar, né, variantes terapêuticas. Então, o que são os polimorfismos genéticos, né? 99% do genoma humano é idêntico entre os indivíduos. 1% ou mesmo menos é que tem esse polimorfismo, que são diferenças no genoma humano. Então, pode passar. Frequência de 1% ou superior a 1, 2%, a gente já fala que são mutações. Então, quando a gente fala em polimorfismos, a gente diz assim, 99% do gene é igual, 1% ou mesmo menos é diferente. E essas alterações, elas não implicam na vida da pessoa, tipo, morrer com 2 anos de idade,
elas têm uma vida boa, normal, todos nós temos polimorfismos, mas pode ter influência nas medicações. Pode passar. Posso dar uma contribuição? Que, na Pode. realidade, o polimorfismo, ele entra como uma adaptação do organismo, né? Então, por isso que, geralmente, tu não vai ter uma condição de letalidade, né? Isso. É o que a gente vê, por exemplo, a questão do coronavírus. Nós vamos nos adaptando a essa questão. A mutação, ela surge como uma questão de adaptação ao meio. E por isso que nós, por exemplo, obviamente, tivemos que ficar um período em casa, né? E com a questão da vacina, nós vamos nos adaptando a essas questões mutagênicas que vão estar surgindo, obviamente, nesse material genético viral, porque, obviamente, como todo ser vivo, ele reproduz, né? E Isso. aí surgem as mutações. Sim, que agora que estão falando, né? As mutações, as novas mutações, porque o pessoal falaram lá da Amazônia, né? Tipo, relaxou, achava Sim. que estava tudo daí saiu sem máscara e aquele vírus encontrou um lugarzinho para se multiplicar e mutar, né? É que essa mutação ela provém de um polimorfismo, porque na realidade é aquele gene que sofre uma deleção, uma substituição de base. Isso aí. Então, hoje, estudados, né? O que que tem? Tem mais de 3 milhões de polimorfismos estudados, né? Que pode afetar a sequência de aminoácidos, né? Afetar aquela letrinha, né? Pode alterar a expressão ou atividade dos sítios de ligação dos medicamentos, como eu falei, receptor ou canal iônico. Pode passar. E daí o que eu coloquei aqui, ó, né? A única diferença é a frequência na qual o gene ou alelo ocorre na população. Se for maior que 1%, no caso, é polimorfismo. Se for menor, é mutação. Isso que eu quis dizer, tipo, a mutação, né, é prejudicial, por isso a sua frequência é baixa. E maior é polimorfismo, né? Que pode alterar o fenótipo do indivíduo, né? E ocorrendo erros na replicação do DNA. Acho que ficou claro, Cisnara? Ficou. Então, olha só, a gente pega ali, vamos dizer, a população lá em Santiago de pacientes. Tem os indivíduos azuis, verde e bege, né? No caso, os indivíduos verdes são pacientes com genótipo selvagem e respondem muito bem a um tratamento convencional. Já aqueles indivíduos com genótipo polimórfico azul e bege, né, tem polimorfismos. Então, o indivíduo azul, ó, ele tem polimorfismo A, usa-se o mesmo fármaco, mas com ajuste de dose. Então, por exemplo, pode estar havendo alteração nas enzimas metabolizadoras. Mas o indivíduo B tem polimorfismo B, então vai ter que se usar outro fármaco. Por exemplo, pode ter uma alteração no receptor e aquele fármaco pode não estar atuante. É isso aí. Então, eu coloquei aqui, ó, mutação, mas como a gente já tinha falado, se for na região codificante, gera uma doença genética. Se for na região não codificante, variação normal, no caso, gera polimorfismos, que pode ser o SNP, né? No caso, que a gente chama single nucleotídeo polimorfismo, que é uma simples troca de uma letra, ou também pode ter fragmentos de restrição, variáveis no número, pode ter sequência de 3 letras variáveis, ou uma curta deleção, né? Ou repetidas codificações. Só trouxe para dar uma ideia. Eu adorei. Só para o codificante é o exon, né? Então, que eles estão estudando, e o não codificante, o introns.
Isso aí eu tinha a figura, mas eu achei que fosse ficar muita coisa, daí eu trouxe só o resumão. Aí eu achei o máximo essa. Eu te mando a outra figura e todos os polimorfismos. Então, olha só, o SNP, no caso, né? Essa pesquisa que se faz às vezes, para o SNP, né? Para aquele polimorfismo, ó. No caso aqui, ó, se trocou só uma letrinha, só o C por o G. Então, a troca só de um aminoácido. Então, cerca de 80% das diferenças entre dois seres humanos são devidas aos SNPs. Estima-se que exista um SNP a cada 300 bases. Então, são 10 milhões de potenciais de SNPs. Vários SNPs são herdados em conjuntos. Muitos SNPs determinam resistência e susceptibilidade a doenças. Né? Então, quando se estuda o genoma humano, vai se pesquisar vários SNPs. E só para assim contribuir, quando eles estudam aqui, por isso que a gente tem uma doença, Alessandra, que ela não apresenta as mesmas características nas mesmas famílias. Por exemplo, eu e tu somos irmãs, né? A gente tem, digamos, síndrome muscular, isso, ou hipotireoidismo. Talvez nós não apresentemos os mesmos padrões de características de sintomas, porque a gente pode ter um polimorfismo, né? Isso. Então, polimorfismos que afetam, né, o metabolismo de muitos medicamentos podem tornar medicamentos mais solúveis, facilitando a excreção de uma forma mais rápida, então durando menos tempo no organismo. Então, são polimorfismos nas enzimas metabolizadoras, né? Ou também atuar naqueles compostos ativos ou formar também metabólitos tóxicos. Ou seja, tem medicamentos que a gente chama de profármaco, que ele tem que passar no fígado para se transformar num fármaco ativo. Tem alterações em enzimas que pode tornar aquele metabolismo tóxico, aquele medicamento mais tóxico. Pode ir adiante. Ai, peraí, que eu fui... Deixa eu excluir. É que eu fui... Passar. Não fui abrir a sala para alguém que pediu aí. Pode passar. Então, esse também pode passar. Então, olha só, a gente tem, como eu falei para vocês, pode passar que tem uma figura que vai representar melhor. Depois eu posso mandar essa aula para vocês também, para os alunos e tal. Quando nós temos uma grande população, pensa lá no Brasil, né? Nós temos várias, tem miscigenações, né? Por isso que a primeira pergunta da palestra que eu comecei a falar é: será que tem diferença na etnia, nas respostas das medicações? Então, por exemplo, tem uma substância como a carbamazepina, é uma medicação que na Ásia não pode se usar, porque tem muito efeito colateral, por causa dessa resposta metabolizadora. Então, vamos pensar, uma certa população ali, ó, né? Tu tem vários tipos de genes, vários tipos de polimorfismos, e eu tenho indivíduos cinzas ali que são metabolizadores rápidos, né? Já eu tenho indivíduos que são metabolizadores intermediários e eu tenho indivíduos que são metabolizadores lentos. Então, quando se metaboliza lentamente aquela medicação, eu posso ter reações adversas e toxicidade para aquela medicação. Como eu falei, os asiáticos não pode se usar carbamazepina. Então, lá no Japão não se usa carbamazepina, porque tem muito efeito colateral. Agora, metabolizadores intermediários é o que a maioria usa, né? A maioria toma paracetamol, toma S e tal, não tem uma resposta individualizada para aquilo. E tem metabolizadores rápidos, ou seja, que metaboliza tão rápido aquele medicamento que elimina. Então, um exemplo, gente, é uma medicação
que é usada hoje para câncer de mama, tá? Eu não vou falar nome nem nada aqui, porque eu acho que não vem ao caso, mas aquela medicação, ela precisa passar no fígado, é uma medicação específica, tá? Ela bloqueia receptores de hormônio, ela precisa passar no fígado e para ser metabolizada num metabólito mais ativo. Quando aquela medicação em certas pessoas não tem efeito para o câncer de mama, pode ser que está tendo alteração genética no metabolismo daquela droga. E às vezes você perdeu tempo em fazer aquela terapia e o câncer avançou, certo? Então, o que a gente diz? Tem que, se for fazer hoje, para quimioterapia, tem muitos estudos genéticos, tá? De investigação, porque tu não pode perder tempo. Para doenças crônicas, como hipertensão, doenças psiquiátricas, tem muito estudo genético, porque não pode se correr risco também de perder tempo, né? E quando você desconfia de algum efeito colateral que está sendo exacerbado e troca-se a linha de medicamento e continua, é bom pesquisar, sim, um fármaco, né? A farmacogenética. Pode passar. Então, a genotipagem prévia, né? Vai possibilitar alterar a dose, o paciente não poder fazer aquele tratamento, não perder o tempo e não ter efeitos colaterais, para não ter que interromper a terapia. Então, eu coloquei aqui um exemplo, o abacavir, né? É um medicamento antirretroviral usado para AIDS. Ele apresenta problemas de reação de hipersensibilidade a pessoas que tomam aquela medicação. Então, eu coloquei aqui, ó, um relato. É um remédio de primeira linha de um pesquisador, né, que relatou, no tratamento da AIDS. Não é o único. Quando se diagnostica um paciente com infecção por AIDS, pode-se fazer uma genotipagem e se prescrever a terapia alternativa. Porque uma pessoa que tem AIDS são tratamentos para a vida inteira, são tratamentos que têm muito efeito colateral e você tem que acertar a medicação e a dose correta, né? Pode passar. Coloquei aqui, ó, da carbamazepina, como eu falei para vocês, né, em populações asiáticas, até eu coloquei uma foto ali embaixo, tem polimorfismos genéticos em populações asiáticas em que se usa essa medicação e se desenvolve muito a síndrome de Steven Johnson, que é aquela síndrome de hipersensibilidade que se dá quadros bolhosos muito nas mucosas, e a pessoa começa a morrer por infecção generalizada. Então, não vai se correr o risco para aquela população que precisa ser usada essa medicação. Pode passar. Certos anestésicos, eu não sei vocês, estudantes de farmácia, já ouviram falar que tem pessoas que, quando são submetidas à anestesia, elas têm febre intensa, alguns tipos, elas desenvolvem hipertermia maligna. Tem muitos casos em que a pessoa vai para anestesia e, de repente, começa com febre acima de 40 graus, quando administra-se um anestésicos. Então, a gente diz que são polimorfismos, no caso, aonde os músculos enrijecem, o coração dispara e a pressão arterial cai. Não é muito comum, mas representa também, assim, ó, não é raro também. Então, o que ocorre? O sistema enzimático daquelas enzimas do fígado, do citocromo P450, é o principal mecanismo do fígado para inativar o anestésico. Tem pessoas que têm polimorfismo nessa enzima do CYP P450. E daí, o que ocorre? Enrijecimento de músculos, coração dispara, pressão arterial cai e febre intensa. Daí eu até coloquei aqui, ó, tem a medicação que é guardada 7 chaves no hospital, o dantrolene sódico, no caso, para reverter esse quadro, né, de mortalidade.
que ele é um anti-inflamatório. Tem também um exemplo, por exemplo, aqueles medicamentos controlados, bromazepam, clonazepam, os tarja-pretas, tem estudos que mostram que o flurazepam também, ó, em dosagens normais, o indivíduo ele tem uma sedação até 18 horas. Indivíduos que têm interferência no metabolismo devido a esses polimorfismos genéticos, então tem baixos níveis das enzimas metabolizadoras, no caso, essa pessoa vai prolongar os efeitos por 3 dias. Imagina a pessoa ficar sonolenta por 3 dias. Tem outros exemplos que eu trouxe aqui, que também são alterações nas hemácias, no caso, ó. Coloquei aqui, ó, bem descrito. O que ocorre? Cerca de 10% dos homens negros e uma percentagem menor de mulheres negras tem deficiência de uma enzima, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, essa enzima, ela está presente nas hemácias. O que ela é responsável? Ela protege as células a agentes químicos tóxicos. Então, por exemplo, se tu tem deficiência nessa enzima, que se dá mais nos negros, algumas drogas, quando administradas, como o AS, vitamina K, cloroquina, elas por si só destroem as hemácias. Se você não tiver essa enzima que metaboliza essas drogas aqui, o que vai ocorrer? Anemia hemolítica nessas pessoas. São tudo relatos comprovados cientificamente. Então, pode passar. Eu trouxe uma tabelinha aqui, em que eu mostro essas enzimas do fígado. Ó, temos vários tipos, só trouxe algumas, ó. São mais de 30 famílias de enzimas no fígado, e eu trouxe algumas alterações ligadas a polimorfismos, né? Só que eu não trouxe aonde que cada um específica, senão não ia ficar muitos. Falando geral, no caso, qual que é a letra, eu não falei, eu não trouxe específica, mas essa enzima, por exemplo, em que a pessoa tem algum alelo variante, no caso, se tomar clozapina, pode desenvolver discinesia tardia, que é aqueles movimentos involuntários, né? Então, clozapina é um antipsicótico, a pessoa vai ter logo vai ter movimentos, né, de discinesia tardia, porque se dá já mais com uso crônico, e aqui aumenta-se porque ela tem esse polimorfismo. Quem tem polimorfismo nessa outra enzima, do CYP2C9, se tomar varfarina, que é um anticoagulante, pode ter risco de hemorragia. Ah, mesmo baixando a dose, mesmo baixando a dose. A fenitoína pode gerar toxicidade hepática. A tolbutamina, que é um medicamento para controle da diabetes tipo 2, pode dar casos de hipoglicemia mesmo na dose certa. E aí por diante, gente, tem ó, a CYP2C19, do diazepam. No caso, o diazepam no organismo, ele já dura 40 horas. Tem pessoas que têm polimorfismos que vão chegar a 80 horas. Sedação prolongada, risco de queda. Imagina um idoso com polimorfismo tomando diazepam. Polimorfismo na metabolização, né? A CYP2D6, ó, se tomar o metoprolol, pode ter taquicardia, nortriptilina, confusão mental, opioides, dependência muito intensa. E aí, por diante, tem várias enzimas com vários exemplos. Pode passar. Eu trouxe também aqui o caso do Viagra, em que tem indivíduos que, por exemplo, eu trouxe um estudo do México, né? Até com gráfico aqui, ó. Tomando a mesma dose de indivíduos brancos, vamos pensar assim, tá? Indivíduo mexicano com uns indivíduos controles. O que ocasionou? Aqueles indivíduos mexicanos, mesmo usando as mesmas doses daqueles indivíduos brancos, o que ocorreu? Eles tiveram um aumento da biodisponibilidade do fármaco. Por quê? Porque eles têm alteração na CYP3A4. O que é aumento da biodisponibilidade? Você tomou e logo aquela medicação caiu na corrente sanguínea.
No caso, outros indivíduos aqui, ó, nesse gráfico, os indivíduos brancos, eles vão liberando a medicação aos poucos na corrente sanguínea. Então, o que pode dar nesse indivíduo? Pode dar taquicardia. Esse indivíduo não vai mais poder usar essa medicação? Vai sim, só que o que ela vai usar? Em dose menor. Então, eu não preciso usar uma dose, a mesma dose, porque eu tenho uma resposta muito mais rápida, ou seja, eu tenho uma grande quantidade dessa droga na corrente sanguínea, porque a biodisponibilidade é maior em indivíduos mexicanos. Então, eu coloquei aqui, ó, algumas drogas, ó, também que atuam, no caso aqui, ó, polimorfismos que afetam receptores adrenérgicos B2. São adrenérgicos, o que ocorre? Aonde a adrenalina se liga, aonde fármacos que atuam, ó, aonde que tem receptor B2 nos pulmões, né? Então, são broncodilatadores. Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho pacientes homozigotos para 16 ARG, que é no caso onde que ele teve alteração, apresentam maior dessensibilização dos receptores B2 após a infusão contínua de isoproterenol. Então, o que ocorre? O que é dessensibilizar um receptor? Eu perco o efeito farmacológico. É como se eu tivesse botado um durex ali no receptor. A droga chega ali e não atua. Então, esses indivíduos que tiveram alterações, ó, pacientes homozigotos para o códon 16-ARG e 27-GLI, sofreram redução na venodilatação. Por quê? Porque eu falei que esses medicamentos são broncodilatadores. Se aqueles indivíduos têm dessensibilização no receptor, eu tenho menos resposta farmacológica. Pode passar. Então, tenho vários métodos de estudos de polimorfismo genético. O que hoje mais se usa é o PCR em tempo real, né? Ou seja, eu consigo verificar várias alterações, né? Várias eu consigo replicar, né? Porque o que o PCR ele replica ali todo o estudo que você está estudando, replica aquela sequência e eu consigo detectar os polimorfismos. Então, eu tenho vários tipos, eu tenho de testes, tenho polimorfismos de tamanhos de fragmentos de restrição, onde eu coloco uma enzima e restringe aquele tipo de fragmento e eu faço a cópia daquele fragmento. Eu tenho amplificação do alelo, eu tenho arranjo de DNA, mas hoje o mais estudado, um melhor que se dá é o PCR em tempo real. Então, como eu falei, antidepressivos, a gente chama, né, o estudo da psicofarmacogenética, ela está muito associada à investigação de tratamentos aonde o indivíduo não teve resposta farmacológica, né? Está muito relacionado à variação do alelo relacionado ao transportador de serotonina. Então, vamos pensar, o que acontece? Lá nos meus neurônios, quando eu tomo um antidepressivo, por exemplo, fluoxetina, sertralina, escitalopram, o que eles fazem? Eles inibem a recaptação de serotonina, ou seja, eu deixo muita serotonina livre ali na fenda sináptica. Quando eu tenho variação do tamanho do alelo relacionado ao transportador de serotonina, o que ocorre? Ocorre respostas diferentes. Aquele transportador é que recapta a serotonina. Se aquele transportador estiver recaptando muita serotonina, não adianta eu aumentar a dose que eu não vou ter uma resposta eficaz na depressão. Pode passar. Então, eu coloquei aqui, ó, eu trouxe uma tabela onde eu tenho variações no polimorfismos da enzima CYP2D6 e eu tenho variações da enzima metabolizadora também no fígado da CYP C19.
Então, assim, ó, para vocês pensarem, nos antidepressivos eu posso não estar tendo resposta farmacológica, ou por a enzima do fígado estar metabolizando muito rápido, e não dá tempo de chegar até o cérebro, aquela medicação, ou não se mantém nos níveis constantes por horas, aquele medicamento, ou eu estou tendo alteração no transportador de serotonina. Então, eu tenho aqui, ó, medicamentos como a amitriptilina, clomipramina, fluoxetina, imipramina, todos esses são dependentes dessa enzima aqui, CYP2D6. Já eu tenho outros aqui que são dependentes dessa enzima CYP2C19. Pode passar. Se tiver alteração nessas enzimas, eu posso ter alteração na resposta farmacológica. Os antipsicóticos também podem estar influenciada por aquela enzima CYP2D6. Pode passar. Aqui eu trouxe um recorte de um exame, aqui eu não podia vir nome, nada, em que o indivíduo, né, eu coloquei aqui, ó, decidimos fazer o exame por recomendação da psiquiatra, pois não estávamos conseguindo obter efeitos positivos com os antidepressivos. Então, referindo a muitos efeitos adversos provocados por várias tentativas de tratamento. Tem gente que tem muita dor de cabeça, muita náusea, muito desequilíbrio, e às vezes tem muito efeito, pouco efeito farmacológico e muito efeito adverso. Então, ela pesquisou aqui, ó, o genótipo CYP2C19 e disse aqui, ó, que ela tinha metabolizadora intermediária. Então, tá ok, não era o problema no genótipo ali do CYP2C19. E aí, eles vão te dando os resultados para a tua investigação. Pode passar. Esse aqui, ó, que eu contei para vocês, que é o pontual, acho que todo mundo já ouviu falar, ele tem depressão há 40 anos, e ele colocou aqui, ó, ele fez um teste genético que revelou que metaboliza os remédios tão depressa que não surtiram efeitos. Ele trocou de antidepressivo, só quando ele fez o teste genético, ó, o resultado do teste veio com a lista de antidepressivo que não funcionava para mim. E era justamente aqueles que tomei durante décadas. Então, a boa notícia é que veio a lista de antidepressivos que funciona, e hoje funciona na sua depressão. Então, nem sempre, gente, o problema está nos genes. Como eu comecei a aula falando para vocês, o problema pode tu ter alteração da função renal, pode tu ter uma interação com outro medicamento que você está tomando, pode a alimentação influenciar, por exemplo, você trata o hipotireoidismo. Se não toma aquele medicamento em jejum, ele não vai fazer efeito, porque ele precisa que o seu estômago esteja ácido para ter uma absorção daquela levotiroxina. Se você comer um pão e tomar levotiroxina sódica, não vai ter efeito, pode tomar a dose que quiser. Então, tem outras variáveis, peso, idade, sexo, né? Várias coisas. Pode. Então, eu trouxe assim, ó, eu não trouxe o nome do laboratório, mas como que vem a apresentação ali dos genes, né? Então, tem um laboratório que pesquisa alteração para doenças cardiológicas, para medicamentos cardiológicos, ver se você teve alteração, para psiquiátrica, para anti-inflamatórios. Então, eu trouxe aqui vários, ó. Então, por exemplo, aqui, atuação farmacodinâmica, então, é em alguma coisa do receptor. Então, eu coloquei aqui, ó, o teste cardiogene, então, sobre a cardiologia, né? Que medicamentos que você está pesquisando? Ó, no caso, para dislipidemia, para colesterol, ó, atorvastatina, simvastatina, lovastatina, fenofibrato. Então, a aplicação para colesterol alto, né? Então, o que é a pesquisa? É o gene localizado, daí tem o gene X aqui, né?
enfim, não coloquei o nome, localizado no braço longo do cromossoma, que é responsável por codificar uma apolipoproteína. Essa proteína desempenha um papel importante na regulação dos níveis plasmáticos de triglicerídeo, um importante fator de risco na doença arterial. E tem outros também que eu trouxe. Então, dependendo do que você pesquisar, é que daí você vai ver influência sobre aquela medicação. Tá, chego lá. Eu Tá. achei que tu tinha caído, por isso que eu fui ver. Ah, tá. Então, pode passar. Então, eu coloquei algumas perguntas e eu vou responder para vocês, que eu acredito que são dúvidas que possam ter. O que é exame farmacogenético? É a mesma coisa que exame farmacogenômico? Não. Farmacogenético é o relatório que vai informar o comportamento predito para aquele fármaco, tomando como base o seu perfil genético. Como eu falei, ou você está tendo muito efeito colateral, troca de medicamento da mesma classe, e daqui a pouco está tendo muito efeito, ou muito efeito colateral, ou não está tendo efeito farmacológico, como eu falei ali dos antidepressivos. Pode passar. Então, é o teste voltado para o fármaco ali, né? Para ver alguma variante. Existe idade mínima ou máxima para se fazer um exame farmacogenético? O que vocês acham? Não, porque a genética é a mesma desde que você nasceu. Então, desde os primeiros meses de vida, né, você já pode analisar os laudos. Pode passar. Como que eu realizo a coleta? Como eu falei, a coleta pode ser simples. Claro, pode ser sanguíneo? Pode, gente. O negócio é extrair o DNA. Mas tem laboratórios que te mandam o kit em casa e ensinam como você fazer a coleta através do suave, fazendo uma raspagem na mucosa da bochecha, né? Preciso de prescrição médica para fazer o exame farmacogenético? Não precisa. Vai precisar se você quer investigar algo específico que o seu médico está pedindo. No caso, quem só vai ter a conclusão do exame é o médico, ou seja, chegou o laudo para você, você leva para o médico mesmo ele não tendo pedido, né? Só é obrigatória a requisição quando se precisa ali, né? Planos de convênio, alguma seguradora, pode passar. Ó, os planos e seguradoras de saúde cobrem um exame farmacogenético? Para planos de seguradora de saúde, é necessário requisição médica e a justificativa o porquê da investigação daquele medicamento, daquele polimorfismo, né? Teste farmacogenético é um tratamento? Não, gente. Teste é uma investigação. O teste farmacogenético vai auxiliar para que você tenha um tratamento mais assertivo, um tratamento individualizado. Esses testes farmacogenéticos, então, são para tratamentos pontuais, gente. Não é assim que você vai investigar um cataflã que você vai tomar hoje. São para testes mais para doenças crônicas, certo? O exame farmacogenético diagnostica quais doenças? Nenhum, porque não é o farmacogenético que faz, gente. O que eles fazem? Eles são utilizados para tratamentos como síndrome do pânico, ansiedade, depressão, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, bipolaridade, câncer de mama, como eu falei antes, câncer de próstata, vários tumores, coagulopatias, hipertensão, AVC, AIDS e outras enfermidades. O que é preciso para realizar um exame com esse aqui é um laboratório que eu coloquei o nome, porque eu acho bem confiável, mas tem vários, gente. Eu não quero fazer propaganda, não ganho nada por isso.
Tem vários, mas assim, para realizar esse exame precisa do DNA, como outros laboratórios também, eles precisam do DNA, a extração do DNA, que pode ser por sangue ou pode ser por mucosa, que é simples, né? Uma raspagem na mucosa. Conferido e já bota no... Qual o tempo da validade desse exame? O laudo vale por toda a vida, pois o teu perfil genético não muda. Não muda, é a mesma. A Cisnara sabe disso, a genética é a mesma, né? Que nem eu brinco quando eu tenho algum problema. Eu puxei pela genética, daí a gente bota a culpa na mãe, no pai, né? E minha irmã não tem. Eu tenho hipotireoidismo e minha mãe tem também, né? Teve, a dela curou, a minha não. E daí a minha irmã não tem, daí eu brinco, a minha irmã não tem, eu tenho, né? Qual que é o valor de um exame genético? Gente, já foi bem mais caro, os exames genéticos já custaram 10 mil, até mais. Então, hoje, dentro do Brasil, em torno de 1.800 a 3.000 reais. Então, eu agradeço muito, fico à disposição de vocês. Eu queria contar para vocês, assim, eu sou pesquisadora, professora universitária, e hoje eu estou lançando também a farmacologia dinâmica da teoria à prática. Gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais, onde eu coloco 3 vezes por semana dicas de saúde. Mesmo você que não é farmacêutico ou farmacêutico, eu acho que é importante essas dicas de saúde. Eu faço bastante voltado à farmácia. E, além disso, eu vou começar com cursos online. Eu já devo ofertar daqui 1 ou 2 semanas o primeiro, que vai se chamar farmacoanalgesia. Então, eu coloco meu contato aí no Instagram, no Face, e futuramente eu vou colocar um site. Então, eu vou fazer bem voltado para o profissional da área da saúde, principalmente o farmacêutico. Agradeço. Fico à disposição. Alessandra, eu acho que o que agregou, né? Aprendemos um monte hoje. Eu vou abrir para ver se o pessoal aí tem perguntas, os acadêmicos, os amigos aí, tem alguma pergunta? Vocês, se não quiserem falar, podem colocar no chat aqui, que eu vou colocando ou falando sobre. Alguma pergunta, pessoal? Eu não sei se vocês já tinham conhecimento da farmacogenética, assim, de exames, né? É uma ciência nova, só no Brasil, essa Refargem, ela surgiu em 2002, né? Então, se você for ver, é novo. E eu acredito que daqui uns 10 anos, gente, eu imagino, e é o sonho, né? Que o tratamento seja individualizado, que, tipo, como o médico pede para você um exame de colesterol, de hemograma, que possa também solicitar esse tipo de exame, né? Eu fico pensando que a gente responde de forma tão diferente, né? Olha, já estão colocando, adorei, muito obrigada, volte mais. Incrível essa área e facilitando demais a vida dos pacientes. É verdade, tomara que daqui a uns tempos já tenha como teste do coronavírus que a gente faz na farmácia, né, Alessandra? Sim, que seja fácil, né? Olha lá, já maravilhosa palestra, adorei, mundo totalmente novo. A gente realmente é uma área nova, como eu digo para eles, a genética é muito promissora, né? E o quão importante é saber, porque nós respondemos de forma tão diferente às medicações, e a gente tem um hábito muito ruim, que é, toma tal medicação porque eu tomo porque é muito bom. O André colocou muito show, a Bruna, que tenha mais acesso, o Wander, bem curiosa, a questão dos medicamentos, genética e etnias, seria incrível, show, o pessoal, realmente, que legal. Eu fico bem feliz em poder contribuir, pessoal, para o conhecimento. Essa era uma disciplina que eu ministrava na UBRA, que eu dei aula, médicos, farmacêuticos faziam, a gente estudava muito artigo científico. Hoje, se tu pegar um livro de farmacologia, tem
um parágrafo escrito sobre isso. É porque é muito atual, mas você vai lá para o PubMed e pesquisa farmacogenética, é só artigo, só artigo. Eu tenho um artigo, foi de uma tese de doutorado de uma aluna minha, que ela estudou os polimorfismos para os pacientes aqui do clínicas com fibromialgia, que por que aqueles pacientes que tinham catastrofismo, ela aplicou questionário de catastrofismo, que é aquele paciente que é catastrófico, pensa tipo mais negativo, que a dor é ruim e tal, se influenciava na resposta. Então, ela conseguiu provar geneticamente a influência dos tratamentos, bem ligada à genética e ao catastrofismo, né? Não, e principalmente relacionado à questão da depressão, bipolaridade. Hoje nós temos muitas essas doenças. E assim, ó, tu observa, eu que às vezes trabalho com adolescente ou com os outros, que parece que essas doenças chegam muito rápido à adolescência. Né? E aí, assim, ó, se troca de medicação de forma rápida e rotineira. Sem saber, né? Correto, e não se usa esse tipo de... que talvez o gasto que essa pessoa teve, está tendo em utilizar tanta medicação, ela poderia fazer um teste genético, né? Sim. Agora, desculpa, eu abri para outra coisa. Quando tu falou em depressão, a depressão está muito ligada com o intestino também, que é o segundo cérebro. Quem que sintetiza serotonina no nosso organismo, 90% é o nosso intestino. Se tu tiver muito constipada, se tu tiver problema na alteração ali, tiver uma desbiose intestinal, pode ser que tu não secrete tanta serotonina e daqui a pouco tu tá tomando antidepressivo ele não tá tendo efeito. Eu fiz uma live que eu posso fornecer, Cisnara, para você, para fornecer para a turma, explicando tudo de probióticos e a influência na depressão em várias doenças do intestino. Ai, bem interessante, Alessandra. Sim, que é o uso de probióticos. Bem interessante. É assim, ó, isso é importante a nível de conhecimento, pessoal. Então, assim, ó, sigam a farmacologia dinâmica, né? Se inscrevam no canal. Vocês não vão se arrepender, porque eu aprendo muito. E desde o dia que a Alessandra começou com a farmacologia, eu estou seguindo. Então, sigam lá, gente. Isso são para a vida, assim, conhecimentos que a gente vai levar para a vida, auxiliar outras pessoas, né? Então, é muito importante essa questão, porque às vezes tu lê um artigo e é mais difícil, tu tem que ter interpretação, tu tem que ter a concentração, e a Alessandra está nos colocando coisas que são, ou fatos, né, que são importantes para a nossa vida, e para a vida do outro também. Então, ontem eu coloquei a dica do cafezinho, né? Que todo mundo, eu sou viciada em café. O que o café faz no seu organismo? Por que ele... Eu tento colocar numa linguagem mais clara, porque tem vários seguidores que, tipo, engenheiro, alguém que não entende da parte da saúde, né? Então, para que possa ter acesso. E é o jeito que você pode falar com o seu paciente também. Então, é só seguir farmacologia dinâmica, tanto no Instagram quanto no Face. Ainda eu não tenho no YouTube, mas logo, logo a gente vai abrir o site e daí me acompanhem lá, que pode assistir as publicações antigas. Eu tenho um avatar da bonequinha em que eu forneço as dicas também, às vezes, para ficar de um jeito mais lúdico, né? A Ana Cristina perguntou aqui, ó, esses medicamentos no tratamento de câncer, tamoxifeno, por exemplo, podem interferir geneticamente ou agir de forma diferente em cada organismo? Sim, eu não tinha dito o nome... por muito tempo, de 5 a 10 anos. Já que são utilizados muito tempo, de 5 a 10 anos. O tamoxifeno, que é para o câncer de mama, ele tem pessoas que não respondem bem a ele. Ele tem que ser transformado num metabólito ativo, que assim, ó, quando você ingere o tamoxifeno, ele vai passar no fígado e ele tem que se transformar em algo mais ativo, que é chamado endoxifeno.
Tem pessoas que não têm boa resposta ao tamoxifeno, porque tem alterações nas enzimas do fígado, que não consegue transformar esse profármaco num fármaco ativo. Então, elas não vão ter ação anticâncer. Eu não sei se é isso que eu respondi. Então, pode ter alteração genética na resposta, sim. Mas, quanto são utilizados por muito tempo, a genética não modifica se usar por 5 a 10 anos. Isso não. Pode ter na metabolização, sim. Eu aconselho quem usa tamoxifeno fazer investigação genética. Eu tenho aqui em casa, o Everaldo teve... Como é que é o nome da enzima do fígado que deu problema em ti? Gama GT. Gama GT. Ele teve uma alteração na gama GT. E aí o médico pensou assim, porque nós bebemos nossa cervejinha no final de semana, então para de beber por 5 meses. A alteração continuou. Então, isso está mais relacionado a um polimorfismo, né? Talvez que ele tenha, só que, obviamente, ele só vai saber com esse teste genético. Ele não toma nenhuma medicação? Não toma nenhuma medicação. Uhum. E aí, eu acredito que sim. Ou talvez, Alessandra, do estresse, né? O estresse pode fazer essa alteração. Pode alterar tudo, pode alterar tudo. Isso, exatamente. Daí, aumenta cortisol, dosa cortisol também para ver. Isso, aí acabamos assim, procuramos alguns médicos e saímos de Santiago para te ver como essa questão do teste genético não é falada. Saímos de Santiago para Santa Maria, que seria o grande centro para nós, né? Nenhum médico dos que ele consultou, e que não foram poucos, falou para ele essa questão assim, né? Tipo, olha, faz ele pode ter alteração. Sim, faz um teste genético, porque está acontecendo, de repente, alguma alteração. Não, só assim, ó, não sei, não tem explicação, né? E faz atividade física para ver se o fígado responde melhor. O que acontece muito com os médicos? Não, eu tenho gente médica na família, tudo, né? Falando geral, tem muito médico com a mente mais aberta, assim, mas muito ele trata os sintomas, pronto. Ele não faz prevenção, né? E aí, tipo, investigação, né? Aqui tem vários geneticistas. Pois aqui não tem. Aqui tem vários geneticistas, até, por exemplo, numa situação em que a pessoa está tendo aborto por repetição, tem que estudar. Ou teve o aborto daquele feto, será que você tinha alteração genética, você e o seu marido? Uma coleta de sangue, ou também, tipo, abortou aquele feto, será que ele tinha polimorfismos, ele tinha uma trissomia, o que ele tinha, né? Aqui são médicos geneticistas. O problema é que tu vê Santa Maria, né? E ninguém falou do exame. E agora a Beve levanta aquela questão que, por exemplo, o que acontece com o médico? Ele te dá a medicação, não deu certo, muda para outra, que é o que nós entramos na questão aí da depressão, né? Bipolaridade. Isso. Porque, infelizmente, é assim. E nós que moramos no interior, para nós, assim, ó, realmente eu te digo que parece que era mais sonho esse teste genético. Mas então, eles mandam na tua casa. Esse que eu mandei ali, que vocês viram na apresentação, é de Floripa, eles mandam na casa. Não, é que a gente realmente não tem conhecimento sobre, né? Mas acho que todo mundo, assim, agregou um monte, porque quantas pessoas, às vezes, surgem doenças na família da gente inexplicáveis, né? E é o que tu falou, ali, troca, não deu certo aquele antidepressivo, troca para o outro. Troca para o outro, que troca para o outro, e não está tendo. E daí a resposta do paciente que não faz a terapia, será? Né? É verdade. Então, eu acho que vocês, farmacêuticos, têm que auxiliar hoje o médico com isso, né? Senão também fica uma cruz em cima do médico, né? O médico não faz isso, o médico isso. Eu acho que a gente, profissional da saúde, tem que contribuir para isso, que vai ter
né, uma melhor resposta, né, para a população, enfim. Sim, e também essa questão, assim, ó, justamente o fato de tu auxiliar uma pessoa, olha, faz um teste genético, em Santiago não tem, mas procura um grande centro, né? Eu acho... ou chega o kit na tua casa e tu manda por correio, tu faz a coleta. Pois é, não, então é muito interessante essa questão, né? Eu Muito. agradeço a oportunidade também, pessoal, que bom trazer conhecimento e que bom estar falando com a minha terra aí, né? Muito feliz. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês têm alguma contribuição, alguma coisa? Deixa eu aguardar um minutinho. Mas foi, como valeu, Alessandro? Ai, Valeu que assim, bom, ó. que Eu estou bom. feliz 2 vezes por te encontrar e por tu nos fornecer tanta informação que para a gente Nessa sempre época de bem-vindo. Covid, a gente fica tão abalada, né? E rever as origens da gente é tudo, né? É verdade. Bom, pessoal, então assim, se não temos mais perguntas, não temos nada, o pessoal, acho que alguns já saíram, Alessandra, porque agora começam Claro. os outros 2 últimos períodos, e Sim. aqui, ó, tu vai ver depois nos comentários que legal que foi, obrigada, assim, por tu ter essa disponibilidade. Obrigada, Beve, assim que veio, tem TV também, né? Te presenciar, ver Querida, o teu sucesso e assim, temos que como fazer um disse a encontro Beve, do Apolinário também. é verdade, é É uma verdade. satisfação. A URI Santiago está de portas abertas para ti, né? Todos os cursos que eu trabalho também, com certeza. Acredito que o pessoal hoje saiu daqui ganhando informações. Obrigada, obrigada de coração e volte a essa casa sempre. Eu vou Obrigada a encaminhar. vocês e se cuidem. Fiquem bem. Obrigada, gente, Abraço. o pessoal da minha aula permanece aqui. Obrigada, Alessandra. Eu Obrigada. encaminho o teu certificado semana que vem. Ah, Beijão, brigadão. Um abraço. Tchau. um abraço. Prof, Oi. vamos ter algum intervalinho? Sim, vamos ter. Pessoal, vamos fazer assim, ó. A gente retornamos às 9 horas. Temos um intervalo, isso? Pode ser, prof. Pode ser, prof. Ok. Ou, por exemplo, quem sabe eu dou atividades para vocês de genética molecular e aí vocês vão fazer durante a semana, se estão Isso. cansados. Obrigada, Adriana. Pode ser, prof, Obrigada. também. Ai, A melhor. senhora ia corrigir Melhor. os exercícios, a não ser que a aula que vem a senhora só corrija daí.